já estamos agora, vamos acompanhar agora e lembrando, plenárias no final de semana, as decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal. Que a sessão renúncia para o voto. Senhor presidente, senhores ministros, senhora vice-presidente, ministra Rosa Weber, cumprimento de uma forma muito especial o ministro Gilmar Mendes, relator deste processo, senhor Procurador-Geral da República, aqui presente, senhores advogados, cumprimento todos na pessoa do eminente ministro advogado-geral da União, doutor José Levi, senhores advogados outros que ontem assomaram a tribuna com tanta proficiência. Também, senhor presidente, serei breve na exposição de argumentos que alinhavam no voto escrito de que farei juntada. Julgamento de ação contra a legislação que impede entes da federação de exigirem contraprestação das concessionárias para a instalação de infraestrutura. Da validade constitucional ou não do artigo 12 da Lei 13.116, no qual se tem que não será exigida contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo, ainda que esses bens ou instalação sejam explorados por meio de concessão ou outra forma de delegação. E tem-se a exceção da parte final do dispositivo, que já foi lembradas várias vezes aqui. Em julgamento, a DI 6482, requerente PGR. E apenas alinhava que a Procuradoria-Geral da República suscitou inconstitucionalidade formal, porque não seria competência da União tratar deste assunto e porque na norma se conteria alguma afronta ao dispositivo constitucional que estabelece a competência concorrente dos entes federados para tratar de licitações e contratos. E também haveria inconstitucionalidade material, porque se teria contrariado aqui os princípios da razoabilidade e da eficiência e também o direito de propriedade e, portanto, o ministro relator, e a partir dos seus votos, do seu voto, e com todo respeito e com muita consideração pelo voto exarado pelo ministro Edson Fachin, que abriu divergência e que suscita questões tão graves, eu estou, no entanto, senhor presidente, concluindo em meu voto no sentido de que não há as inconstitucionalidades que foram suscitadas. Quanto à inconstitucionalidade formal, em que pese também considerar, como todos, a partir do voto do ministro relator, da importância muito grande desta matéria, porque, mais uma vez, traz a este Supremo Tribunal Federal o cuidado da repartição de competências, que é o coração da federação, do tratamento constitucional de uma federação. Neste caso, não vislumbro que tenha tido qualquer agravo à repartição de competências, no sentido de ter cuidado da União daquilo que a Constituição lhe outorgou como centro de competência privativa. A Constituição estabelece que o cuidado legislativo com a matéria relativa a telecomunicações é da União, é privativo da União, e no exercício dessa competência, como tão bem esmiuçado e aprofundado no voto do ministro Gilmar Mendes e dos votos que se seguiram ao dele, se houve exatamente no sentido de dar cobro a essa atribuição que lhe foi conferida. Também considero que, a despeito da também muito aprofundada ênfase dada no sentido de que não se teria serviço público, tenho como ministro relator que aqui se trata de serviço público e que o regime jurídico sobre o qual se presta não altera este cuidado. Também não vislumbro na parte referente a licitações e contratos agrava a Constituição, porque aqui as normas gerais são da União e, neste caso, nós temos, como já foi enfatizado, até mesmo no voto do relator, e com a ênfase especial hoje no voto do ministro Barroso, cuida-se de uma lei nacional e, embora este serviço seja mesmo da União, até mesmo o cuidado que se tem com a matéria que, de alguma forma, se avizinha desta, foi devidamente cuidado pelo legislador. Se a opção foi a melhor ou se poderia ter sido mais perfeita do que foi, essa é uma questão de política legislativa e de escolha daquele a quem se entregou a tarefa de legislar. E não há, desde que não haja inconstitucionalidade, não há por que se substituir nem se aperfeiçoar pela arte da jurisdição. Então, do ponto de vista da inconstitucionalidade formal,
que é suscitada pelo Procurador-Geral da República, em meu voto, e seguindo a trilha iniciada pelo ministro relator em seu voto, não vislumbro qualquer inconstitucionalidade nos termos do que foi posto. Também não vejo nem qualquer afronta à inconstitucionalidade material no que se refere ao direito de propriedade, e tantas vezes aqui devidamente exposto que esta matéria foi cuidada relativamente a bens de uso comum do povo, e ainda que se tenha considerado que estes bens estão postos nos espaços territoriais e sujeitos à competência, desde que não necessária para a prestação desse serviço federal aos estados e municípios, seria realmente criar uma dificuldade ou um obstáculo de difícil transposição se quase 6 mil entidades, 5.558 municípios, mais os estados e o Distrito Federal pudesse cada um cuidar, segundo a sua conveniência e a sua escolha, da matéria que foi aqui tratada, exatamente para dar alguma coerência e sintonia no tratamento desta matéria. Também não vejo ruptura do princípio da razoabilidade, que, aliás, é enunciado nesta lei, como um dos vetores, um dos fundamentos do tratamento sistêmico oferecido à matéria. Nem tampouco ao princípio da eficiência, que é exatamente o oposto do que se dá. A busca de eficiência no sentido aproveitado pelo artigo 37 da Constituição da República. Vale dizer, eficiente é aquilo que produz os efeitos próprios, com menor custo e em atendimento às finalidades para as quais se dá determinado instituto ou determinada norma. Então, a escolha do modelo pelo legislador federal é exatamente para buscar maior eficiência, que, como já foi lembrado desde ontem no voto do ministro relator e hoje em vários votos, a inclusão digital, a necessidade de se dar cumprimento pleno, por exemplo, aos objetivos da República, que são fixados no artigo 3º da Constituição e que são objetivos da República e não de cada governo, são no sentido de diminuir desigualdades e diferenças sociais e regionais. Imagine, num período como este, se um estado ou município pudesse onerar um determinado contrato, que é de um serviço público federal, sem desconsiderar exatamente o que foi posto na Constituição como obrigação da União. Então, não vejo absolutamente qualquer afronta a estes princípios, não tenho por que, portanto, considerar que, neste caso, nós tivéssemos alguma mácula a nodoar a norma que foi questionada, que é a do artigo 12, como já tantas vezes enfatizado, da Lei 3.116, razão pela qual, senhor presidente, eu estou votando no sentido de julgar improcedente a ação nos termos do voto do ministro relator. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia, pelo seu poder de síntese. Agora também passo a palavra ao ministro Ricardo Lewandowski para o voto. Cumprimento a todos, na pessoa do presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Fux. Eu também me dirijo especialmente ao relator, ministro Gilmar Mendes, que nos brindou com um substancioso voto, que adianto desde logo, com a devida vênia e divergência que acompanha o in toto. Senhor presidente, vou fazer algumas considerações muito breves. Voto ao ministro Ricardo Lewandowski. Também, ao fundo, parede branca em prol da e quadro em tons brevidade de terrosos. nossa sessão, quem sabe até da continuidade da própria sessão, mas vou fazer algumas considerações que considero importantes. Julgamento de ação contra a legislação que impede entes da federação de exigirem contraprestação das concessionárias para a instalação de infraestrutura. Que nós vivemos hoje na terceira revolução industrial, que é representada pelo acelerado e surpreendente desenvolvimento das comunicações da informática. E, particularmente, no contexto do processo de globalização, que adquiriu uma dinâmica sem precedentes depois, ou no final da Guerra Fria, que ocorreu em 1989 com a queda do Muro de Berlim. Essa é uma data, digamos assim, que os historiadores apontam como o marco formal do final da Guerra Fria. Mas, mais do que isso, e esse é um tema agora focado pela ministra Carmen Lúcia, fala-se hoje com muita insistência num novo direito fundamental, que ainda não foi positivado, mas que é precisamente o direito à inclusão digital.
que corresponde à possibilidade de produção e difusão do conhecimento, de acesso às ferramentas digitais para todas as pessoas. O grande objetivo é a democratização do acesso à tecnologia. Inclusão digital e democracia são conceitos que atualmente cada vez mais se complementam. Interessantemente, o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, como presidente do TSE, já cogita do voto realizado por meio de aparelhos celulares, que é, a meu ver, um avanço importante da democracia. E eu me lembro que o professor Dalmo de Abreu Dallari, há décadas atrás, já alvitrava o aprofundamento da democracia participativa mediante consultas instantâneas viabilizadas por meio virtual. O professor Dalmo nem imaginava naquela época o grande progresso que teríamos nós nesses aparelhos que permitem esta comunicação instantânea. Bem, estas são, senhor presidente, aparentemente considerações metajurídicas que faço, mas que não são estranhas aos julgamentos dessa Suprema Corte, que precisa, para bem cumprir a sua elevada atribuição, compreender a teleologia das normas, que são colocadas sob seu exame para confronto com a Constituição, especialmente quando envolvem políticas públicas. É bem verdade que impressionam bastante os argumentos da Procuradoria-Geral da República, que é autora da inicial, e os argumentos do ministro Fachin, que, em última análise, se insurgem contra a perda de receitas de estados e municípios no tocante à possível cobrança de tributos pela passagem das redes de comunicação digital pelos respectivos territórios, especialmente num momento de grave crise fiscal e de recessão econômica em que vivemos, cujos motivos, embora não sejam difíceis de entrever, refogem a análise da questão trazida à apreciação desta Suprema Corte. Penso, no entanto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal, senhor presidente, aponta em sentido contrário dos bem lançados argumentos expostos na inicial e no voto divergente que precedeu o meu. Senhor presidente, eu trago um longo voto onde repasso toda a jurisprudência, analiso as supostas inconstitucionalidades formais e materiais que foram alegadas na petição inicial, e eu peço vênia, então, para me reportar a tudo aquilo que já foi dito pelos ministros que me precederam, e agora, com muito brilho, pela ministra Carmen Lúcia, que ainda ecoam nos meus ouvidos, para conhecer desta ação direta e negar-lhe e julgá-la improcedente. É como voto, senhor presidente, acompanhando integralmente o voto do eminente relator, ministro Gilmar Mendes. Bueno. Conceda a palavra agora a sua excelência, o ministro Marco Aurélio. Presidente, já fui um novato no colegiado e lembro muito bem que uma vez o grande juiz, que foi o juiz ministro Marco Aurélio, ao fundo à esquerda, foto do ministro mais jovem no quadro, à direita, estante de madeira com livros. Você não precisa sustentar em todos os casos. Julgamento de ação contra a legislação que impede entes da federação de exigirem contraprestação das concessionárias para instalação de infraestrutura. Como se fosse relator de um voto. E sigo esse ensinamento. Vou ser breve, portanto, porque a maioria formada já é uma maioria que eu costumo rotular como acachapante de 8 votos a 1. A lei é uma lei de 2015. É uma lei, como está no introito dela, que estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de comunicações, alterando outros diplomas legais. E colho, presidente, de um memorial encaminhado por um terceiro, pelo Sindtele Brasil, o memorial subscrito
pelo escritório Aires Brito, de consultoria jurídica e advogados, que o preceito encerra a gratuidade. Indaga-se a quem visa beneficiar o preceito. Visa beneficiar as concessionárias que, evidentemente, estão presas a um ajuste formalizado a partir de uma disputa democrática, a partir de terem alcançado, mediante licitação, a prestação de um certo serviço? Não. Visa beneficiar o cidadão pela modicidade do que é cobrado em termos de serviços de telecomunicação. Não tenho a menor dúvida que, se possível, a estados, municípios e a União a cobrança, se teria o repasse dessa cobrança para os cidadãos em geral. Por isso, esse mesmo memorial tem uma frase muito interessante. Após a transcrição do artigo em comento em análise, é a gratuidade do direito de passagem, não do direito de ir e vir de passagem, não é esse o direito. É o direito de passagem quanto ao indispensável à telecomunicação, colocação de antenas, de redes. E aí o preceito revela, e revela em nada surge sem uma causa, revela que não pode haver cobrança pela utilização de vias públicas, de faixas de domínio e outros bens públicos de uso comum do povo, resultando, portanto, numa cobrança menor relativamente a esse mesmo povo. Onde a inconstitucionalidade? A competência, a meu ver, é incontroversa. Quanto a normas gerais, incumbe ao Poder Legislativo Central, incumbe à União. E, evidentemente, surgiu a lei porque revelam os precedentes. Menciona, em primeiro lugar, o recurso extraordinário 58.947, que resultou no tema 261, é inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, e aí haveria a transferência ao consumidor, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica. Esse precedente, ele foi versado, publicado, tornado público no diário de 27 de agosto de 2010. Precedente, repito, do próprio colegiado maior. Mas tivemos também precedentes das turmas. O primeiro, mencionado também nesse memorial, estou tomando uma cola aqui, considerado memorial, agradeço a assessoria, da lavra da ministra Ellen Grace, nesse mesmo sentido. E o segundo, cumprimento Sua Excelência pela coerência, da ministra Carmen Lúcia. O primeiro, relativo apenas para efeito de documentação, ao recurso extraordinário com agravo 494163. E o segundo, referente ao agravo de instrumento com agravo regimental 663090. Presidente, aprendi desde cedo, considerado o controle difuso e o controle concentrado de constitucionalidade, que somente se pode declarar a pecha quanto a um diploma legal se essa pecha surgir evidente.
tenho como dizer aqui que a União, no que brecou essas cobranças por estados e municípios, invadiu o seara alheia. Não, ela dispôs de forma uniforme no território nacional, para não haver variação conforme se tratasse deste ou daquele município. Acompanho, e perdoe-me Vossa Excelência pelo tempo ocupado do colegiado, o relator, ministro Gilmar Mendes, no voto proferido. Obrigado, ministro Marco Aurélio. Eu também vou seguir aí o seu legado, ser bastante sintético. Eu queria, preliminarmente, cumprimentar o ministro Gilmar Mendes pelo excelente voto, magnífico voto, que não deixou nenhuma dúvida sobre a ausência de inconstitucionalidade formal e de inconstitucionalidade material. Eu vou fazer a juntada do voto, mas eu até verifico e agradeço a sua excelência, porque citou o precedente que eu tive a oportunidade de julgar ainda no Superior Tribunal de Justiça. Voto ao ministro Luiz Fux, presidente do STF. Admite que haja uma influência da análise econômica do direito, porque há, digamos assim, a ministra Carmen Lúcia usou a palavra a chave da economia, que é a eficiência. Então, essa é uma lei nacional que visa estabelecer a uniformidade desse regime de exploração das faixas de domínio público por concessionárias que vão prestar serviço à comunidade. Essas concessionárias, elas não têm como objetivo econômico, nem como atividade econômica, nem como expectativa de lucro, o que elas vão cobrar pela passagem da fiação necessária para a instalação dessas redes. Julgamento de ação contra a legislação que impede entes da federação de exigirem contraprestação das concessionárias para a instalação de infraestrutura. O que ocorre com essas concessionárias? Elas não vão viver do lucro dessa passagem de cabos, elas vivem do lucro daqueles que utilizam os seus serviços. E essa externalidade econômica, ela veio expressa através de uma informação do melhor amigo escuro que nós poderíamos ter aqui, que é a Anatel, quando assenta que, na avaliação dela, e hoje a análise econômica do direito visa exatamente a apreender o custo-benefício na aplicação de uma decisão judicial, a própria Anatel esclarece que o aumento de custos operacionais, isso é quase que lógico, o aumento de custos operacionais, no caso de uma eventual cobrança de contraprestação pelo denominado direito de passagem, desestimula a implantação de serviços de telecomunicações e afastaria investimentos, no momento em que nós estamos na iminência da instalação do sistema 5G. Então, me em julgamento, ADI 6482, requerente PGR. Excepcional do ministro Gilmar Mendes, também da minha decisão lá no STJ, dessa externalidade econômica, à luz da análise econômica do direito, com relação às licitações, e me valendo dos argumentos que afastaram a inconstitucionalidade formal e material, eu também, pedindo vênia de divergência, eu acompanho integralmente o voto do ministro relator e proclamo o resultado no sentido de que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, conheceu da ação e no mérito julgou-a improcedente nos termos do voto do relator ministro Gilmar Mendes, vencido o ministro Luiz Edson Fachin, que a julgava procedente. Esse é o resultado. Eu agora vou aproveitar, porque são recentíssimos e autorizado pelo eminente relator, pelo eminente vistor, eu vou chamar em conjunto a ação direta de inconstitucionalidade 5659 e 1945,
a primeira da relatoria do ministro Dias Toffoli e a segunda da relatoria da ministra Carmen Lúcia, em que, após alguns votos, ficou remanescendo ainda um voto do ministro Nunes Marques. Então, eu vou fazer a resenha de ambas as ações que foram apregoadas em conjunto. Então, aqui consta o seguinte: na adição direta de constitucionalidade 5659, após o voto vista do ministro-presidente, que acompanhava o voto do ministro Dias Toffoli, pediu vista o ministro Nunes Marques. Nessa ação 5659, nós temos que julgavam parcialmente prejudicada a ação e, na parte subsistente, julgavam-na procedente para dar o artigo 5º da Lei 6763/75 e o artigo 1º, 1 e 2 do Decreto 4380, ambos do Estado de Minas Gerais, bem como o artigo 2º da Lei Complementar Federal 87/96, interpretação conforme, excluindo-se das hipóteses de incidência do ICMS ou licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador, modulando os efeitos da decisão para dotá-la de eficácia a partir da publicação da ata de julgamento. Então, nesse sentido, votaram o relator Dias Toffoli, ministro Alexandre Moraes, ministro Roberto Barroso, ministra Rosa Weber, ministro Ricardo Lewandowski e ministro Luiz Fux. Por sua vez, ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia conheciam da ação, mas julgavam-na improcedente. Ministro Gilmar Mendes, julgação direta parcialmente prejudicada, acompanhando neste ponto o relator, e na parte subsistente, julga improcedente o pedido, ou seja, nessa parte coincide com o julgamento proferido pelo ministro Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia. E, por fim, o ministro Marco Aurélio não cogitava do prejuízo e julgava procedente o pedido. Procedente totalmente, não parcialmente procedente, como mencionei anteriormente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal do Decreto de Minas Gerais e a inconstitucionalidade parcial, sem redução do texto, dos artigos 2º da Lei Complementar Federal 87.1996, afastando o campo de incidência do ICMS o licenciamento e a cessão de direitos do uso do software, mas deixando de modular. Então, nessa parte meritória, o ministro Marco Aurélio ficou vencido só na parte do prejuízo, mas na parte do mérito, ele afastou também a incidência do ICMS no licenciamento e cessão de direito de uso do software. Nesse particular, coincidindo com a primeira da votação em diversas áreas de atuação econômica, Alexandre Moraes, Barroso, como farmácias Rosa de Weber, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux. Então, nessa parte, também o ministro Marco Aurélio Mercê, julgamento conjunto ADI julgado prejudicada a ação, entendeu e ADI da não incidência do ICMS. Na ação direta de inconstitucionalidade da relatoria da ministra Carmen Lúcia, cujo tema é o mesmo, eu também, após o voto vista, pediu vista o ministro Nunes Marques, que é exatamente o voto faltante. Nessa ação direta de inconstitucionalidade da ministra Carmen Lúcia, mantendo exatamente a coerência com os votos anteriores, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin julgam parcialmente prejudicada a ação direta quanto ao artigo 3º da Lei Mato Grossense, que versa sobre o mesmo tema, e na parte remanescente julgam improcedente pedido, entendendo incidente o ICMS. Já os ministros Dias Toffoli, Alexandre Moraes, Roberto Barroso, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux acompanham a ministra Carmen Lúcia quanto à prejudicialidade da ação e ao não conhecimento também da ação no tocante aos dispositivos aqui mencionados,
a fim de julgar parcialmente procedente. Então, julga parcialmente procedente a ação direta e, no caso, no mérito, a ministra Camelucci julgou improcedente, nós só coincidimos na prejudicialidade, parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade das expressões adesão, acesso, disponibilização, ativação, habilitação, assinatura e ainda que preparatórios constantes do artigo 2º e dos artigos 2º, 6º, 6, parágrafo 6 da mesma lei, modulando os efeitos de adesão para adotá-la de eficácia a partir da data da publicação da ata de julgamento. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votos pela declaração parcial de inconstitucionalidade e 2 votos pela improcedência do pedido e a forciori pelo reconhecimento da constitucionalidade. Eu pergunto ao ministro Nunes Marques se Vossa Excelência vai fazer um voto distinto para cada ação. Sem som, ministro Nunes Marques, perdão. Eu faço um voto que entendo que tem a mesma ratio para ambas as ações e faço uma conclusão só para as 2 ações. Então, Vossa Excelência tem a palavra, ministro. Eu já peço licença para me abster da leitura do relatório e passar ao voto. Preliminarmente, ressalto que resta prejudicado o pedido de exame de constitucionalidade dos artigos... Ministro Nunes Marques. 3º da Lei 7.098/98 do Estado do Mato Grosso, na medida que ocorreu uma alteração substancial de seu conteúdo por norma superveniente, o que acarreta a perda do interesse de agir do autor no ponto impugnado, na linha da STF julga processos que tratam da incidência de ISS e ICMS em diversas áreas de atuação econômica, como farmácias de manipulação e software. Relatoria do ministro Celso de Mello, ADI 2334, de relatoria da ministra Rosa Weber, ADI 3567, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, e ADI 5581-DF, de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Entendo tal qual destacado nos votos dos ilustres ministros Carmen Lúcia e Dias Toffoli, não está prejudicado o exame da constitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 2º da lei ora impugnada, eis que a alteração legislativa superveniente, introduzida pela Lei 9.226 de 2009, não foi capaz de modificar o conteúdo normativo referente à incidência do ICMS nos serviços de transmissão de dados. Entendo também não ser o caso de conhecer a alegada inconstitucionalidade dos artigos 2º, parágrafo 3º, 16, parágrafo 2º e 22, parágrafo único da Lei Mato-Grossense, tendo em vista que o autor questiona a incompatibilidade dos referidos dispositivos, utilizando-se de parâmetros infraconstitucionais, notadamente a Lei Complementar 87 de 96. Assim, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, ainda que fosse acolhível a alegada ofensa, ela seria meramente reflexa à Constituição Federal. ADI 6481, de relatoria do ministro Celso de Mello, ADI 4735, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, ADI 5904, de relatoria do ministro Dias Toffoli, e ADI 3132, de relatoria do ministro Sepúlveda pertence, o que, como já demonstrado, acarreta o não conhecimento do ponto do pleito formulado pelo autor. Quanto às demais alegações, passa ao exame de mérito. Da análise do atual artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1 da lei estadual impugnada, é possível perceber a contrariedade ao entendimento jurisprudencial dessa Corte. Isso porque, como bem ressaltou nos votos que me antecederam, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o ICMS não poderá incidir nos atos preparatórios do serviço de comunicação, ou seja, nas atividades meio ou suplementares destinadas a tais serviços. No que tange ao artigo 13, parágrafo 4º da aludida lei, também vislumbra sua inconstitucionalidade em razão da violação ao princípio da legalidade tributária, ao permitir que o Poder Executivo, através de regulamento, institua critérios de cálculo do valor agregado para fins de cobrança do ICMS, matéria essa de reserva legal. Já quanto à análise do artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 6, parágrafo 6º,
Artigo 6º, parágrafo 6º da Lei Estadual impugnada, no que toca à incidência tributária envolvendo operações com programas de computador, cumpre aqui realizar uma pequena digressão para melhor definir as balizas da discussão. Anoto que a fundamentação exposta é compatível com as razões que adoto para a ação direta de inconstitucionalidade 5659, Minas Gerais, de relatoria do ministro Dias Toffoli. Prendo-me ao objeto ora posto para análise, qual seja a incidência de ICMS sobre a venda de softwares, ainda que sem o chamado suporte físico. A evolução tecnológica observada nos últimos anos tem imprimido uma série de debates na jurisprudência tributária da Corte, que tenta acompanhar as inovações, delimitando o exercício do poder de tributar por parte do Estado, gênero, ante as atividades econômicas desenvolvidas. Desde sua previsão primeira, ainda sob a redação conferida pela Emenda Constitucional número 18, o então ICM Julgamento era responsável por decidir ADIs sobre as operações 1945 em que e 5659. envolvia a circulação de mercadorias. Emenda Constitucional 1865. Ou seja, a materialidade do tributo envolvia tanto a realização de um negócio jurídico que envolvesse o ato de transmissão de certo bem, assim como o bem posto em circulação se revestia de um caráter mercantil, um ato de comércio. Com a promulgação da Constituição de 1988, tal materialidade permanece, sendo a ela agregada ainda serviços específicos para configurar o atual ICMS, nos termos do artigo 155, inciso 2, da Constituição Federal. Vota o ministro Nunes Marques. Muito embora inicialmente fosse possível exigir-se a existência de suporte físico para sua caracterização enquanto mercadoria, tal entendimento restou superado quando da apreciação da cautelar na presente ação direta, fundamentos com os quais concordo. Entendo que o mero licenciamento ou cessão de software por meio digital, sem que o produto esteja acompanhado de suporte físico, não faz surgir por si só a incidência de ISS. Adoto as razões trazidas pelo ministro Nelson Jobim quando do citado julgamento. A pergunta fundamental, portanto, é essa: é possível a incidência de ICMS sobre a circulação de mercadoria virtual? A resposta para mim é afirmativa. Existem basicamente duas formas hoje de aquisição de programa de computador. Uma delas se dá pela tradição material, corpórea de um instrumento que armazena o seu mencionado programa. Tratava-se de forma usual e a mais comum de aquisição de programa de computador. Entretanto, a revolução da internet demoliu algumas fronteiras por meio da criação e aprimoramento de um mundo digital. A época hoje é de realizações de negócios, operações bancárias, compra de mercadorias, acesso a banco de dados de informações, compra de músicas e vídeos e aquisição de programas de computador nesse ambiente digital. Não há nessas operações a referência ao corpóreo, ao tateável, mas simplesmente pedidos, entregas de objetos que são, em realidade, linguagem matemática binária. Em realidade, não há diferença alguma entre uma operação de compra de programa de computador que se desenvolve no interior de um estabelecimento comercial e uma operação de compra de programa de computador que se desenvolve por meio do próprio computador. O que há, de novo, é apenas um instrumento de entrega do programa. Ao invés da tradição do programa se dar por meio de disquete, ou CD, ou ainda DVD, a tradição se dá por meio da gravação de arquivos que são transmitidos via internet. No caso da incidência do ICMS, o problema é ainda mais grave, porque a figura do ambiente digital e da possibilidade de aquisição de programas de computador por meio de downloads realizados via internet era algo simplesmente impensável. A questão, portanto, passa a ser outra. Existiriam elementos na Constituição que demonstrariam que o ICMS somente pode ser cobrado por conta de circulação de mercadoria corpórea? A questão, portanto, passa a ser outra. A resposta somente pode ser negativa. O grande exemplo da falsidade do argumento é o caso da energia elétrica, bem incorpóreo por natureza. O artigo 155, parágrafo 3º da Constituição é expresso ao reconhecer a possibilidade de incidência do ICMS à energia elétrica. Finalmente, um último argumento vem a corroborar a posição. É que estamos a falar de programa de computador. Programa de computador é código binário e, por isso, não corpóreo. O fato de ser ele transmitido por meio de um disquete, CD ou DVD não o transforma em algo material. Entretanto, a jurisprudência do tribunal, no que está absolutamente correto, reconhece que é cabível o ICMS na aquisição de programas de computador. Ora, se de fato ser bem corpóreo fosse
ressalva a incidência do ICMS, não poderia ser cobrado o imposto também da aquisição de programa de computador de prateleira. É que, nesse caso, o que se está adquirindo não é o disquete, o CD, o DVD, a caixa ou o livreto de manual, mas também, principalmente, a mercadoria virtual gravada no instrumento de transmissão. Portanto, se o argumento é de que bem incorpóreo não pode ser objeto da incidência de ICMS, o argumento valeria também para o caso de bens incorpóreos vendidos por meio de bens materiais. Observem, assim, que essa Corte já superou a necessidade de um suporte mecânico para a caracterização de determinado bem como mercadoria, acatando há muito a possibilidade de incidir ICMS sobre a circulação de bens imateriais. Muito mais do que a existência ou não de suporte, o que importa é o ato de comércio essencial à circulação do produto, não sendo demais reconhecer que haveria ato de mercância na disponibilização indiscriminada de licenças de utilização de programas de computador, atraindo a incidência do tributo estadual. Ora, como consignado no julgamento da medida cautelar na presente ação direta, 1945, o simples fato de ser o software transferido por meio digital não pode representar um óbice à incidência do ICMS. Se o problema fosse a imaterialidade do bem digital, não haveria que se falar em tributar sua circulação, seja por meio eletrônico, seja por meio físico, o que não me parece o caso, considerado o histórico jurisprudencial dessa Corte. Menciono o recurso extraordinário 176.626, relatoria do ministro Sepúlveda pertence, e o recurso extraordinário 199.464, relatoria do ministro Ilmar Galvão. E se é possível conferir ao software a natureza de um bem, ainda que digital, entendo que a transmissão deste, um típico ato de comércio, implicaria no reconhecimento de uma circulação, visto que destinado ao consumo por aquele que adquire tal mercadoria nos termos do que preconizado pelo tipo constitucional trazido pelo artigo 155, inciso 2, da Constituição Federal. Avançando na discussão, ainda que adote neste momento a premissa de que a materialidade constitucionalmente prevista para o serviço guarde como essência um fazer humano, não reconheço no software padronizado aquele elaborado para fornecimento em larga escala, o elemento necessário para atrair a incidência do ISS. Para fins de incidência do ISS, no que toca à operação envolvendo o software, haveria necessidade de que o fazer humano em questão fosse voltado a uma personalização enquanto núcleo da contratação entre o prestador e tomador. Apenas quando desenvolvido diretamente para atender aos interesses daquele que o encomenda e que verificamos a materialidade típica do tributo municipal, ou seja, um fazer humano que assume contornos de elemento principal do negócio entabulado. Nesse sentido, já se pronunciou essa Corte ao tratar da incidência de ISS ou ICMS nas atividades de gravação e distribuição de fitas de vídeo, a qual usa como razão de decidir justamente os mencionados precedentes que cuidam das operações envolvendo o software. ICMS, incidência, comercialização, mediante oferta ao público de fitas para videocassete gravadas em série. Tal como sucede com relação a programas de computador ou software, a fita de vídeo pode ser o exemplar de uma obra oferecida ao público em geral, e nesse caso não seria lícito negar-lhe o qualificativo de mercadoria ou o produto final de um serviço realizado sob encomenda para atender à necessidade específica de determinado consumidor, hipótese em que se sujeita à competência tributária dos municípios. Se há, de fato, comercialização de filmes para videocassete, não se caracteriza, para fins de incidência do ISS municipal, a prestação de serviço que se realiza sob encomenda com a entrega do serviço ou seu produto e não com sua oferta ao público consumidor. Por outro lado, no caso do software padronizado, sendo estes comercializados por meio físico ou digital, estamos diante de um produto pronto e acabado, que, disponibilizado a todos e qualquer um, não guarda como elemento central da contratação o fazer humano do desenvolvedor. Como assentado pela jurisprudência da Corte, tais bens trazem em si certa funcionalidade prévia que, padronizada, é posta para atender a pluralidade de usuários que vierem adquirir tal programa. O fato de serem fruto do intelecto humano, portanto, não afastam sua caracterização como uma mercadoria, visto que elaborados em larga escala e colocados à disponibilização no mercado enquanto produtos finalizados indistintamente. Eventual atividade humana no desenvolvimento do software produto, assim, deve ser entendida como um fazer interno, prévio, voltado para a elaboração dessa mercadoria que, acabada, será comercializada.
Assim, não pode tal fazer ser tomado como nota para caracterização da disponibilização de qualquer software como se de serviço fosse. A distinção é importante, uma vez que é possível visualizar em inúmeras atividades que trazem ao mercado como resultado a existência de um fazer prévio, reflexo do intelecto humano, sem que para isso tenhamos necessariamente campo de incidência para ISS. Tal distinção vem bem exposta pela ministra Ellen Grace na ADI 4389, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa. Ainda que a lógica do sistema seja relativamente clara e de fácil compreensão, a aplicação dos critérios referidos só levará a uma solução em conformidade à Constituição quando estiverem devidamente extremadas as operações mistas daquelas em que a prestação de serviços seja apenas uma das etapas do processo produtivo, sem predominância ou equivalência que justifique atrair a incidência do ISS em detrimento da incidência dos demais impostos passíveis de incidir na espécie. Tem-se que focar no objeto da contratação, que no caso do chamado software padronizado não se confunde com a atividade do desenvolvedor, enquanto atividade meio, mas se traduz sim no produto colocado em circulação. Devemos atentar para qual aspecto o software sobressai quando de sua aquisição, se a prestação de um serviço de personalização sob encomenda, contida na materialidade do ISS, ou na sua comercialização massificada, dentro do âmbito de incidência do ICMS. Mesmo a disponibilização de assistência técnica ou ainda de pacotes de atualização não possui o condão de desnaturalizar as conclusões a que chegam, visto que o núcleo do contrato de licenciamento permanece como sendo o software padronizado, e não prestações acessórias que vinham fazer parte da contratação complexa. Não se pode esperar STF julga processos que tratam da incidência de ISS e ICMS em diversas áreas de atuação econômica, como farmácias de manipulação e software. Prestação global como um serviço. Ainda nesse tipo de contratação, em que envolvido tanto obrigações de dar quanto de fazer, devemos verificar a essência da prestação disponibilizada ao consumidor. Se preponderar um dar, se o objeto principal da contratação envolve o fornecimento de mercadoria, ainda que imaterial, não podemos ter caracterizado um serviço. Leandro Paulsen, Constituição e Código Tributário, comentados à luz da doutrina da jurisprudência, 18ª edição, São Paulo, Saraiva, 2017, páginas 421 a 422. É bem verdade que, com os avanços observados, em especial na chamada economia digital, temos enfrentado uma tendência cada vez maior à especialização e à personalização dos produtos ofertados aos consumidores, inclusive como nota característica de setores econômicos altamente competitivos. Ainda assim, tal fato, por si só, não me parece suficiente para abandonarmos neste momento o critério que vem sendo utilizado por esta Corte, para fins de definir o tributo incidente sobre operações com software à luz das materialidades definidas no artigo 155, inciso 2 e 156, inciso 3 da Constituição Federal. A meu ver, caberia, no caso concreto, a partir da constatação de uma maior ou menor personalização do programa de computador, verificar quanto à incidência do ISS ou do ICMS, sempre tendo por norte o conteúdo da contratação, se voltado para a prestação de um serviço ou para o fornecimento de mercadoria. O fato de haver previsão em lei complementar para a tributação de licenciamento ou de cessão de direito de uso de programas de computação pelo ISS não impressiona, uma vez que não podemos atribuir ao legislador competência para determinar a tributação como serviço de algo que não corresponde à materialidade constitucionalmente delimitada. Guardo deferência ao legislador complementar quanto à definição do fato gerador do tributo, ou ainda do que toca à solução de conflitos de competência. Não decorre disso, entretanto, assumir a possibilidade de este venha a definir como serviço prestação que não se amolda às balizas constitucionais trazidas pelo artigo 156, inciso 3 da Constituição. Por fim, ressalto que analisa a presente controvérsia à luz do entendimento atual dessa Corte quanto ao conceito de serviço, destacando desde já reconhecer que ainda existe dicotomia observada entre as obrigações de dar e de fazer, encontra-se em caminho para ser melhor contextualizada, ante sua inerente dificuldade para lidar com a complexidade da economia digital. Todavia, dos votos colhidos até o momento, creio não ser um momento oportuno para lançar tal provocação, deixando a reflexão para o porvir.
Concluindo, voto pela incidência do ICMS nas hipóteses de envolver softwares personalizados, comercializados de maneira massificada, pouco importando o meio em que é realizada tal operação. Ante o quadro, quanto à ação direta de inconstitucionalidade 1945, declaro prejudicado o pedido formulado na presente ação direta quanto ao artigo 3º, parágrafo 3º da Lei Estadual 7.098 de 98, em razão da alteração substancial do mesmo. Não conheço quanto aos artigos 2º, parágrafo 3º, artigo 16, parágrafo 2º e artigo 22, parágrafo único do mesmo diploma legal. Julgo parcialmente procedente o pedido para declarar inconstitucional os artigos 2º, parágrafo 2º, inciso 1 e artigo 13, parágrafo 4º da Lei Estadual. Quanto à ação direta de inconstitucionalidade 56 e 59, julgo a ação direta parcialmente prejudicada, acompanhando neste ponto o relator e na parte subsistente divijo para julgar improcedente o pedido formulado, assentando a possibilidade de incidência do ICMS no licenciamento ou cessão de direito de uso de software nos termos da fundamentação acima exposta. É como voto, senhor presidente. Ministro Cássio Nunes, apenas só para organizar aqui o resultado, na ação direta de inconstitucionalidade 5659, da relatoria do ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência está julgando improcedente, é isso? Ministro Nunes Marques, está sem som. Perdão, presidente. Eu julgo a parcialmente prejudicada, acompanhando nesse ponto o relator. Na parte prejudicada, eu divido de Sua Excelência para julgar improcedente o pedido. Certo. Então, é mais ou menos, na prejudicialidade está de acordo, mas quando enfrenta o mérito, julgo improcedente. E isso na 5659, e a forçória acompanha os ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia, e agora o seu voto julgando improcedente. Agora, na ação direta de inconstitucionalidade 1945. 1945, como é o resultado final de Vossa Excelência? Só assim, o resultado, não precisa me mencionar os dispositivos, eu já anotei. Vossa Excelência julga prejudicado procedente? Parcialmente procedente para declarar inconstitucionalidade dos artigos 2º, parágrafo 2º, inciso 1 e 13, parágrafo 4º, em suma. Então, na 1945, Vossa Excelência diverge da relatora e acompanha Dias Toffoli, Alexandre Moraes, Barroso, Rosa Weber, Lewandowski, Fux, da Cássio e agora o ministro Cássio. Perfeito. Então, foi assim que eu anotei aqui. Ministro Dias Toffoli pede a palavra. Vossa Excelência tem a palavra, ministro Dias Toffoli. Muito obrigado, senhor presidente. Novamente cumprimentando os eminentes ministros, senhor Procurador-Geral da República, advogados que nos acompanham. Senhor presidente, com o voto do ministro Cássio Nunes, completa-se, então, o posicionamento do colegiado. Eu verifico que na ação da qual eu sou relator, prevaleceu o meu voto. Eu tive a honra de 5 colegas acompanharem na íntegra o meu posicionamento. 6. E também na ação direta da relatoria da ministra Carmen Lúcia, com dor no coração, a minha divergência de Sua Excelência, e também prevaleceu. Então, como eu havia já apresentado uma proposta de tese, e diante de memoriais que me chegaram e de necessidade que eu vejo de, uma vez tendo prevalecido o meu posicionamento, eu evitar que venham embargos de declaração futuros, sim, eu fiz uma proposta de ajuste que eu fiz chegar aos gabinetes de Vossas Excelências em relação à minha proposta de modulação. Eu pergunto a Vossa Excelência se eu poderia, então, diante da proclamação, ou talvez seria melhor Vossa Excelência proclamar o resultado e depois nós
discutiríamos a modulação. Não sei se Vossa Excelência prefere assim, mas a minha proposta de modulação, já que eu estou com a palavra, o ministro Marco Aurélio, inclusive, já votou que ele, coerentemente, ele recusa a modulação. Isso. Ele acompanhou pela inconstitucionalidade, mas não modula, tendo a posição sempre coerente que Sua Excelência tem, quanto à modulação, de que aquilo que é incompatível com a Constituição não pode ser, de alguma forma, convalidado por algum momento em que houve a vigência. Então, a minha proposta de modulação, que eu penso que diante até dos votos divergentes que foram no sentido da incidência do ICMS, os eminentes colegas poderão eventualmente aderir, até porque a fortiori ela atende em parte aquilo que seria a incidência do ICMS. Para evitar uma discussão futura daquilo que já foi pago aos estados ou daquilo que já foi pago aos municípios, é que, então, eu faço esse adendo à proposta anterior e digo, então, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, que tendo, nesse sentido, no voto que eu proferi anteriormente, havia proposto a modulação dos efeitos da decisão simplesmente para dotá-la de eficácia a partir da data da publicação da ata de julgamento, em prol da segurança jurídica, da boa-fé e da estabilidade das relações constituídas. A partir da data... Não, isso é o que eu propus anteriormente. Propôs a data da publicação da ata. Isso. Sugeri isso considerando o julgamento conjunto das ações diretas 5659, procedente de Minas Gerais, de minha relatoria, e a ação direta de relatoria da ministra Carmen Lúcia, procedente de Mato Grosso, de número 1945. Bem como o tempo transcorrido desde a propositura dessa ação direta até a decisão que concedeu a cautelar, na qual não houve suspensão das disposições que tratavam do ICMS nas operações com programas de computador. Exato. Esclareço que a modulação tem por objetivo considerar, agora que eu faço, como bons os recolhimentos do ISS ou ICMS já realizados pelos sujeitos passivos em relação às operações com programas de computador. Com isso, se protegiam os preceitos da Lei Complementar 116/2003 e das leis estaduais questionadas em ambas as ações diretas. E concluo, então, senhor presidente, nesse sentido. Desse modo, a modulação proposta agora é para impedir a repetição de indébito do ICMS incidente sobre operações com softwares em favor de quem recolheu esse tributo, à luz das legislações questionadas até a véspera da data da publicação da ata de julgamento, vedando, nesse caso, que os municípios cobrem o ISS. E para confirmar a validade dos recolhimentos do ISS já realizados até então pelos sujeitos passivos, vedando, nesse caso, que os estados cobrem ICMS. Ou seja, a proposta de modulação aqui, em outras palavras, é para se evitar que nos 5 anos anteriores se abra uma discussão jurídica que será enorme de repetição de indébito de ICMS para aqueles que assim o recolheram. E, inclusive, nós não havíamos suspendido essa possibilidade em sede de cautelar. Então, eu penso que essa proposta é mais consentânea com a segurança jurídica, ela traz mais previsibilidade e ela evita discussões de 5 anos de tributos passados. Eu não sei se eu me fiz entender de maneira clara, mas é essa a proposta que eu trago. Ou seja, que aquilo que já foi pago até a publicação da ata está efetivamente realizado, seja o ICMS, seja o ISS, não cabendo nem execuções, nem repetição de indébito. É essa a proposta em síntese, senhor presidente. Sim, então eu vou proclamar o resultado. Eu penso que Vossa Excelência teria que colher os votos dos eminentes colegas, um a um, para ver se chegamos a 8 nessa proposta, senhor presidente. Mas Vossa Excelência quer que primeiro proclama o resultado e colhe para a modulação, ou Vossa Excelência já pretende que se colha para a modulação antes de proclamar o resultado?
Aí a Vossa Excelência é que decide a melhor maneira de fazê-lo, mas eu penso que, em relação à modulação, é necessário colher a manifestação dos colegas. Sim, eu vou colher, então, a manifestação, porque nós temos quórum para declarar inconstitucionalidade parcial, mas não temos voto para modulação. Nós vamos precisar de adesão de alguns colegas que, eventualmente, podem, digamos assim... Os colegas que ficaram vencidos podem, eventualmente, votar na... É por isso. Tá bem? Ministro Toffoli. Presidente. A ministra Carmen pede a palavra e pode usar da palavra. Eu acho que, talvez, ministro Toffoli, seria conveniente que se proclamasse o resultado do mérito da votação, porque, inclusive, altera a redação, que no caso da ação direta de inconstitucionalidade de 1945, de que fiquei relatora em sucessão ao ministro Nelson Jobim, e como Vossa Excelência bem disse, quando ele era o relator levado a cautelar, sequer foi deferida a cautelar. Então, eu acho que agora era melhor proclamar o resultado no mérito, dizer-se que Vossa Excelência é o redator para o acórdão, porque aí a proposta de modulação que abrange as outras já acolhe Vossa Excelência na condição de redator desta ação 1945. Desculpa, mas é o que me parece para um efeito só de sistematização. Eu me ponho totalmente de acordo com a ministra Carmen Lúcia, senhor presidente, proclamar inicialmente o resultado do julgamento e depois nós discutiríamos a modulação já por mim proposta. E aí, Vossa Excelência, como redator, já fica na condição do seu primeiro voto mesmo. Bom, então, assim estabelecido, eu vou proclamar o resultado. Presidente. Pois não. Presidente, antes da proclamação do resultado, apenas uma indagação. Vossa Excelência lançou o meu nome. Ministro Nunes Marques. A ADI 1945. Espera aí. Salvo engano. Na ADI 1945, tanto quanto eu entendi do voto de Vossa Excelência, Vossa Excelência declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1º da Lei 7098 e do artigo 13, parágrafo 4º da Lei 7098. Vossa Excelência declarou a inconstitucionalidade em menor extensão. Não foi isso? Isso. A minha dúvida é que eu não sei se ouvi bem, Vossa Excelência, pelas minhas anotações, voltei acompanhando a ministra Carmen Lúcia, o ministro Edson Fachin e o ministro Gilmar Mendes. Não, o ministro Gilmar Mendes aqui... É só essa dúvida que eu fiquei... Aqui, o ministro Gilmar Mendes é diferente também o resultado dele. O ministro Gilmar Mendes declarava a perda parcial do objeto em relação ao artigo 3º, que é exatamente o artigo 3º. Parágrafo 3º da Lei 7098, acompanhando deste ponto a relatora, e no mérito confirmava a medida cautelar anteriormente concedida, tão somente para declarar a inconstitucionalidade da expressão observados os demais critérios determinados pelo regulamento, presente no parágrafo 4º do artigo 13, que coincide com o voto de Vossa Excelência, nessa parte do mérito. Ele declara a inconstitucionalidade. A prejudicialidade também, presidente, é porque eu resumi, e o Excelência pediu para eu não repetir tudo, eu só resumi, mas eu também declaro prejudicado o pedido formulado quanto ao artigo 3º, parágrafo 3º, não conheço quanto aos artigos 2º, parágrafo 3º, parágrafo 2º e 22, parágrafo único, e da parte que eu não julgo prejudicada e conheço, aí sim, julgo parcialmente procedente. Como esse julgamento já tem algum tempo, eu posso também ter anotado errado e me ancorava aqui no rol dos ministros, da ministra relatora Carmen Lúcia, Edson Fachin e Gilmar Mendes. É só essa conferência que eu peço a Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência soma com os votos da ministra relatora Carmen Lúcia, Edson Fachin e Gilmar Mendes. É isso? Nessa de 1945. 1945. É só essa eventual correção, que eu nem estava tão seguro quanto as minhas anotações. Com relação a 5659... Mantém-se da forma como Vossa Excelência registrou. Na 5659 eu registrei Vossa Excelência coerentemente de acordo com o ministro Edson Fachin e Carmen Lúcia.
acompanhando esse e na parte do julgamento improcedente. E Gilmar Mendes, no mérito. Gilmar Mendes. Porque no prejudicado todo mundo concordou, está prejudicado. Mas, digamos assim, o julgamento que conta com a maioria é o seguinte, que agora eu vou proclamar. O julgamento que conta com a maioria é o seguinte. 1945, a Corte julgou prejudicada a ação direta em relação ao artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 7098 do Estado do Mato Grosso e o não conhecimento da ação no tocante aos artigos 2, parágrafo 3º, 16, parágrafo 2º e 22, parágrafo 2º da mesma lei. E, no mérito, julgaram parcialmente procedente a ação direta, declarando a inconstitucionalidade das expressões adesão, acesso, disponibilização, ativação, habilitação, assinatura e, ainda que preparatórios, constante do artigo 2, parágrafo 2º, 1 da Lei 7098, dada a validação, e da expressão, observados os demais critérios determinados pelo regulamento presentes no artigo 13, parágrafo 4 da Lei 7098, e ainda dos artigos 2, parágrafo 1º, 6 e 6, parágrafo 6 da mesma lei. E assim votaram, a maioria, acompanhando a divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos no sentido do julgamento parcialmente procedente, nos termos do voto da divergência do ministro Dias Toffoli, e nós temos a improcedência do pedido nos termos vencidos ministros Carmen Lúcia, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques, quanto à improcedência do pedido. Então, isso em relação a 1945. Agora, em relação a 5659, nós temos como resultado, e aqui foi relator o ministro Dias Toffoli, nós temos que julgava parcialmente prejudicada a ação na parte subsistente. Nesta parte, vencido o ministro Marco Aurélio, que não considerava prejudicada a ação, mas, no mérito, julgavam no mérito parcialmente na parte subsistente, e, no mérito, conferiu interpretação conforme a Constituição, excluindo das hipóteses de incidência do ICMS, o licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador. Eu vou parar aqui, porque o ministro Toffoli ainda continuar com a modulação. Então, aqui, quer dizer, o ministro Marco Aurélio ficou vencido só na parte do prejuízo. No mérito, ele soma aos votos do relator Dias Toffoli, no que foi acompanhado por Alexandre Moraes, Roberto Barroso, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux e Marco Aurélio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos. Então, por maioria, vencidos os ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia e Cássio Nunes e o ministro Gilmar Mendes, que conheciam da ação e julgavam-na improcedente. Então, de qualquer maneira, ministro Dias Toffoli para relator em ambos os feitos. Certo? Bom, agora, tendo em vista que nós não temos 8 votos para modular e o ministro Toffoli acaba de sugerir uma nova modulação, considerando que impostos foram recolhidos e com a declaração de constitucionalidade haveria repetição de débito, para manter o status quo, ele sugere que sejam modulados os efeitos de ambos os feitos,
Para se manter rígidos os recolhimentos de ICMS já ocorridos até a véspera da data da ata de publicação do julgamento. Perfeito. Modulando. Vedando-se, assim, as ações de repetição de indébito e o mesmo em relação ao ISS, mantendo-se rígidos aos pagamentos já efetuados até a véspera de pagamento, até a véspera da publicação da ata de julgamento, mantendo-se rígidos aqueles recolhimentos de ISS, para se evitar discussão de repetição de indébito que criaria milhares e milhares de ações na Justiça. Pois não. Eu penso que temos quórum, estão todos os colegas aqui presentes para que cada qual se manifeste sobre essa proposta de modulação. É porque o ministro Lewandowski está pedindo a palavra. Pois não, lógico. Presidente, uma indagação ao eminente relator. Bom, aqueles que pagaram não vão poder repetir o indébito. E aqueles que não pagaram vão poder ser cobrados? Ministro Ricardo Lewandowski. Aqueles... A minha modulação deixa claro que a modulação daqueles que pagaram, entendeu? Daqueles que recolheram, né? Eles não poderão pedir repetição de indébito. Agora, aquele que está inadimplente será o ente que foi reconhecido como competente para fazer a propositura de uma ação futura que o fará. Isso é para as ações que já estão... Agora, ministro, se foi declarada a inconstitucionalidade, não tem nada a cobrar. Não, exatamente. Veja bem, a propositura da minha proposta é que a eficácia desse julgamento seja a partir da ata da publicação do julgamento. Esclarecendo que, até a véspera da publicação da ata, quem já recolheu ICMS não poderá pedir repetição de indébito. E o município não poderá cobrá-lo, esse contribuinte passivo, esse que é o passivo na contribuição tributária, não poderá ser cobrado do ISS se ele já pagou o ICMS. Porque, senão haverá, sem esse esclarecimento, haverá uma discussão futura em ações locais. É por isso que, na verdade, a minha proposta principal de modulação é que a eficácia do julgamento seja ex nunc a partir da publicação da ata, esclarecendo que quem já pagou ICMS não poderá, ou seja, não poderá o município cobrar o ISS se aquele ente já pagou o ICMS, nem se aquele privado já pagou, que o contribuinte já pagou o ICMS. Nem poderá o contribuinte pedir o ressarcimento do ICMS nos últimos 5 anos, não poderá pedir a repetição de indébito. É esse o esclarecimento que eu faço. Mas a modulação principal é a partir da publicação da ata. O ministro Alexandre parece que gostaria de falar, ministro presidente. Ministro Alexandre Moraes, você tem a palavra. Agradeço, presidente, agradeço ao ministro Toffoli. Talvez a minha dúvida seja a mesma do ministro Ricardo Lewandowski. E isso nós acabamos lá atrás, se eu não me engano, em 2017, ministro também discutindo, Alexandre de Moraes, quando foi a questão do fundo rural. Porque aqui nós podemos acabar dando tratamento diferente e prejudicial a quem pagou. Então, no mesmo município, aquele que pagou ISS, pagou em dia, e hoje nós reconhecemos a inconstitucionalidade que não deveria ser ISS. Por essa modulação, eu acompanhei a declaração de inconstitucionalidade, acompanhei o voto do eminente Dias Toffoli, mas esse não poderia pedir a repetição de indébito. Aquele que está inadimplente e não pagou, como fica? E uma terceira situação, aquele que entrou com uma ação dizendo não é ISS. Então, acho que nós teríamos que modular para as 3 situações, porque senão nós vamos acabar prejudicando o contribuinte adimplente, aquele que pagou tudo certinho, não pode pedir de volta. Agora, aquele que ou não pagou ou entrou na justiça, como ficaria? Essa é a minha dúvida, acho que é a mesma do ministro Ricardo. É essa mesmo. Mas agora, como é que o município vai cobrar para trás
um tributo que nós consideramos inconstitucional. Pois é, não tem como. Ele nem teria competência mais. Pois é, mas isso precisa ficar claro. Essa é a ideia da modulação. E quem não pagou pode ser cobrado? Nós temos que apagar o passado, ainda que haja uma injustiça. Bom, eu acho que a partir do momento que nós evitamos a repetição do indébito, nós também temos que adotar o mesmo raciocínio com relação a outra parte da relação tributária, que é o poder público. Perfeito. Nós temos que apagar o passado. Talvez, ministro Toffoli, se me permite agora, talvez diante desta abordagem mais ampla, passar para a semana que vem, Vossa Excelência levantar essa casuística toda, porque vamos ter casos, por exemplo, de bitributação, em que os dois entes cobraram. E pode ser que não tenham Ministro Gilmar Mendes. A execução. Então, em suma, acho que valeria a pena fazer uma tabela das hipóteses para que nós pudéssemos, então, discutir a mudança. Pois não, podemos dialogar nesse período e, se o presidente assim entender por bem, colocaria a proposta de modulação como primeiro item de pauta da próxima quarta-feira para encerrar o julgamento desse caso. Eu não me oponho a isso, acho que o ministro Gilmar tem razão, porque há peculiaridades que podem escapar agora, nesse momento em que nós conseguimos, digamos assim, pelo menos proclamar o resultado. Eu estou de acordo e pergunto ao colegiado se o colegiado concorda que essa modulação seja trazida na pauta da próxima semana. Não havendo oposição, então fica proclamado o resultado e Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, na próxima sessão, trará a proposta de modulação para ser votada, abordando... Pois não? De acordo, senhor presidente, de acordo. Tá bom. Então, ficamos assim. Resultado proclamado, primeiro item da pauta da semana que vem vai ser exatamente a votação da modulação, que será trazida pelo ministro Dias Toffoli como relator da ação direta 5659 e voto vencedor na ação direta 1945. Estão todos de acordo? Muito bem. Então, são 18h16, tendo em vista o horário, que eu, inclusive, tenho uma audiência agora com o presidente da Câmara e do Senado, numa visita de cortesia, que é a primeira vez que eles vêm aqui ao tribunal. Eu, então, peço vênia para declarar encerrada a sessão, desejar a todos um bom fim de semana, porque nós vamos nos encontrar antes disso, e agradecer sempre a colaboração de todos na sessão. Agradeço aos servidores aqui presentes e declaro encerrada a sessão.